Oi, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a subscrição do Snag 11. É um fiagro, ele é um fundo imobiliário bastante interessante, houve um desdobramento dele de julho para agosto. Em agosto ele começou a ser comercializado a R$ 10, antes ele custava em torno de R$ 100, houve um desdobramento de 1 para 10, aí ele começou a custar R$ 10, em torno ali de R$ 10, ele virou um FII base 10. Isso é bastante importante, bastante interessante, porque ele se torna mais acessível para as pessoas. Ele já é um fundo imobiliário muito interessante, porque quem administra ele é a Suno. É uma empresa bastante conhecida, com bastante histórico positivo na questão dos fundos imobiliários, até de ações também, mas o forte dessa empresa é das análises sobre os fundos imobiliários. Vamos falar sobre alguns dados dessa subscrição. Esse fundo ele é bastante legal, porque ele é um fundo que rende bem, ele é um fundo que é bastante diversificado, e ele é um fundo que tem um pouquinho mais que um ano. Vem comigo, vamos ver essas informações. Nesses hubs de informações, como por exemplo o Mundo FI ou o Status Invest, que é esse carinha aqui, algumas das informações desses sites não foram atualizadas, porque houve o desdobramento. Algumas outras tiveram atualização. Mas vamos lá. Atualmente custa R$ 10,39. Quando a gente dá uma olhada aqui no outro, 10,40, ok. O PVP, ó, você vê que ele tá com 0,10. Pô, será que ele tá tão baixo assim? Olha, 0,10. Não, mas aqui só não houve uma atualização. Mas pelo valor patrimonial da cota, a gente consegue descobrir qual seria o PVP. A gente olhando aqui, ele também tá errado, tá custando R$ 100,85, isso daqui era o valor patrimonial antigo. A gente pode pegar esse valor aqui e dividir por 10. Daria R$ 10,08. Então o valor patrimonial da cota é R$ 10,08, para ser um PVP igual a 1. Atualmente, então a gente já sabe que o PVP dele está acima. Na questão da subscrição, a gente vai ver até aqui, ó, que eles estão comercializando a R$ 10,08. Ou seja, eles estão praticando o valor patrimonial da cota. Isso é excelente, para não ficar muito distante, né? Para a gente não tomar um prejuízo tão grande. Só que uma outra informação que eu acho bastante relevante aqui, custo da distribuição. 2 centavos, cara. Bom, poderia ser zero? Poderia, mas 2 centavos é um valor ok, é um valor baixo, né? Pela subscrição. A gente vem acompanhando diversas emissões de outros fundos imobiliários, inclusive do próprio MXRF11. O MX cobrou 30 centavos de taxa de distribuição. Ou seja, além do valor dele, que estava um pouco acima do valor patrimonial, tinha que ser somado esses 30 centavos. Esses 30 centavos de taxa de distribuição, no caso do MX, não vai para o fundo, é só para pagar as despesas. Só o valor que você pagou da cota unitária ali da subscrição é que vai para o fundo. Isso é ruim. Era um valor alto. Pô, o MX é de base 10 e teve 30 centavos de custo de distribuição. Outros fundos imobiliários, na casa dos R$ 100, 120, o RISC 11, por exemplo, que teve emissão e está tendo até as sobras nesse momento, tem uma taxa de distribuição de R$ 2 e pouquinho. Ou seja, olha o custo de distribuição como é baixo. Isso aqui é bastante importante. Por quê? Se você soma esses dois valores, olha, o preço da subscrição vai ficar R$ 10,10. Pô, com um valor a R$ 10,39, você está ganhando 29 centavos. Isso é interessante. Você deixa de perder muita grana, você deixa de perder. No caso, você vai garantir uma rentabilidade. Você vai comprar a esse valor, sendo que atualmente está esse. Pô, Diego, mas pode acontecer dele dar uma oscilada pela quantidade de novas cotas que vão entrar no mercado. Isso é natural, isso é esperado. Isso está também até no prospecto da distribuição dessa nova emissão. É a terceira nova emissão. A gente vai olhar, esse fundo imobiliário ele é bastante recente, olha. Ele nasceu em agosto de 22. Ou seja, mês passado ele fez um ano. Agora ele tem um ano e um mês, ele é bastante recente. Mais de 300 milhões de patrimônio, isso é bastante bom. A gente pode até olhar aqui se ele tem alavancagem, ele não tem alavancagem, ele não tem vacância nem inadimplência. Show de bola. Ele investe basicamente, ele tem um imóvel, que é esse imóvel rural Sorriso, ele tem alguns CRIs e CRAs, que são esses carinhas. Ele é um fundo que vem rendendo bastante, tá? Olha, a gente olha nos últimos 12 meses, ele rendeu 13,03, mais de 1% ao mês. É bastante alto. Quando a gente olha até os dividendos, ele só tem
no caso, 2 anos, né? Em 2022 ele entregou 42 centavos, em 23, 93 centavos. Sendo que em 23 ele vai ter um ano completo. Em 2022 ele não teve o ano completo, não pode se esquecer disso. Você olha que interessante, no Status Invest, ele já coloca aqui que o valor do pagamento dos dividendos foi dividido por 10, ou seja, antes era R$1,20, agora 12 centavos, isso porque houve o desdobramento de 1 para 10. Show de bola, é só para manter as proporções, os cálculos certinhos. Vamos olhar as informações dessa subscrição. Eles estão querendo, olha, 161 milhões nessa terceira emissão. Tem algumas informações bastante importantes. Olha, o valor mínimo a ser subscrito por investidor nessa oferta vai ser de 100 novas cotas, totalizando R$ 1.008, sem considerar a taxa de distribuição. Olha como a taxa de distribuição é baixa, ele sai de R$ 1.008 para R$ 1.010, é 2 centavos. Muitas outras emissões poderiam ter um custo tão baixo, né? Beleza. Lembrando que esse valor mínimo, ele é para quem não é cotista, para quem não tem o direito de preferência. Para quem é cotista e tem o direito de preferência, ele até diz aqui, olha, o valor mínimo não é aplicável para os atuais cotistas, para quem tem o direito de preferência. Isso é importante porque às vezes você já tem a cota e você quer comprar, sei lá, 2, 3, 4 cotas, gastar R$50 naquele mês ali, você não quer comprar R$1.000 de cotas. Então, obviamente, isso aqui é muito interessante para quem já é cotista. Legal. A gente viu que o preço vai ser de R$10,08. Uma outra informação é o fator de proporção, que nesse caso, olha, é de 0,53. Ou seja, para quem tem cotas até o dia 29 de agosto, que é essa data de corte, se você tiver 100 cotas, por exemplo, você vai multiplicar por esse fator de proporção. Então, 100 cotas vezes 0,53 vai dar 53 cotas. Você vai poder comprar 53 cotas no máximo. Não tem mínimo para quem já é cotista. Uma outra informação, ou algumas informações importantes, é esse calendário. Ele vai ter alguns calendários de subscrição. E ele diz aqui, ó, do dia 4 de outubro, que foi ontem, até o dia 13 de outubro, que vai ser o dia com a liquidação, para que os cotistas, para quem já é cotista, fazer a solicitação do primeiro período de subscrição. Vão ter 5 períodos de subscrições. E aqui estão as datas. O segundo período de subscrição, para quem não comprou nesse primeiro, pode ter um segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então, tem algumas datas para fazer essa solicitação. Você tem do dia 16 de outubro ao dia 27 de outubro. O terceiro período, do dia 30 ao dia 10 de novembro. O quarto período, do dia 13 ao dia 25. Aqui ele até fala, olha, com a liquidação. Ou seja, no dia 13 de outubro é quando vai acontecer a liquidação. Dia 27, quando vai acontecer a liquidação. A liquidação é que depois que você fez a solicitação da quantidade de cotas que você quer, você quer comprar 10 cotas. Então você vai precisar ter os R$100 ali na conta da corretora nessas datas, para que ela faça o débito e consiga efetuar a subscrição que você solicitou. E da quinta emissão, 27 de novembro a 8 de dezembro. Pessoal, são essas as informações mais importantes, mais relevantes sobre a subscrição do Snag 11. Vocês vão investir nessa subscrição? Vocês já possuem Snag 11? Vocês investem em fundos imobiliários agros? Deixa aqui nos comentários. Vamos acompanhando outras emissões além dessa. Vocês gostaram? Deixa seu like, seu comentário. Isso me ajuda muito nesse vídeo. Eu agradeço a companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.